E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias mais centrais e, olha, mais fascinantes da economia. Como é que os mercados, quando funcionam direitinho, conseguem gerar benefícios para todo mundo? A gente vai investigar o que significa de verdade o bem-estar econômico, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Bom, para começar, vamos pensar num dilema que todo mundo já viveu. De um lado, você querendo comprar o peru da ceia pelo menor preço possível. Do outro, o produtor rural, que obviamente quer vender pelo maior preço. É uma queda de braço. A pergunta que fica é, no meio disso tudo, existe um preço que seja justo ou certo? Não para um ou para o outro, mas para a sociedade inteira? Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa. E para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai focar no lado do consumidor. Depois a gente vira a moeda e olha para o lado do produtor. Na sequência, a gente junta essas duas peças do quebra-cabeça para enxergar o quadro completo, o bem-estar do mercado. Daí vamos ver a famosa mão invisível do Adam Smith em ação e, para fechar, vamos discutir um ponto super importante, as situações em que essa mágica toda não funciona como deveria. Então, vamos lá. Começando pelo lado que a gente conhece melhor, né, o de consumidor. Quando a gente compra alguma coisa, qual é o verdadeiro ganho que a gente tem? A resposta está num conceito bem simples, mas poderoso. E o conceito-chave é esse aqui, disposição para pagar. Preste atenção, isso não é o preço que a pessoa de fato paga. É o valor máximo que ela estaria disposta a desembolsar por aquele produto ou serviço. É uma medida super pessoal do quanto aquilo vale para ela. Para ficar mais claro, vamos para um exemplo prático. Imagina só a cena, um leilão de um disco de vinil raríssimo do Elvis Presley. E na disputa a gente tem 4 fãs, o John, o Paul, o George e o Ringo. Cada um deles tem um limite, um teto de quanto pagaria. O John, que é o maior fã de todos, topa pagar até $100. Já o Ringo só vai até 50. Agora digamos que o leilão comece, os lances sobem e o martelo bate em $80. Quem leva? O John, claro. Ele leva porque era quem mais valorizava o álbum. Mas nota que interessante, ele estava disposto a pagar 100, mas pagou só 80. Ele saiu ganhando. E essa diferença, essa vantagem que o John levou na transação, é o que os economistas chamam de excedente do consumidor. É basicamente a medida do bom negócio que ele fez. No nosso exemplo, o excedente do John foi de $20. É um benefício extra, um lucro pessoal que ele teve só por participar daquele mercado. E o Paul, o George e o Ringo? Bom, como eles não compraram, o excedente deles foi zero. Certo? Agora vamos pegar essa ideia e aplicar um mercado inteiro com milhares de compradores. O que esse gráfico mostra é exatamente isso. Essa linha que desce, a curva de demanda, ela representa a disposição a pagar de cada pessoa no mercado, organizada da maior para menor. Pensa nela como uma fila, onde o primeiro é quem mais valoriza o produto. A linha horizontal é o preço de mercado, o que todo mundo que compra de fato paga. A área desse triângulo azul, entre a curva e o preço, é a soma de todos os pequenos lucros individuais de todos os bons negócios que foram feitos. É a representação visual do bem-estar total que os consumidores tiram daquele mercado. Beleza, entendemos o lado de quem compra. Agora, vamos fazer exatamente o mesmo exercício, mas olhando pela perspectiva de quem vende. A lógica, como a gente vai ver, é muito parecida. Para o vendedor, a métrica principal é o custo. Mas atenção, custo aqui é mais do que só o dinheiro gasto com material. Em economia, custo inclui o valor de tudo que o vendedor abre mão para fazer aquele trabalho. O tempo dele, o esforço, é o que chamamos de custo de oportunidade. Basicamente, é o preço mínimo que ele aceitaria para realizar aquele serviço. Vamos para outro exemplo. Imagina que você quer pintar sua casa e pede orçamentos para 4 pintoras. Cada uma tem um custo diferente para fazer o mesmo serviço. A Graham é a mais eficiente, o custo dela é de $500. A Mary já tem um custo bem mais alto, de 900. Agora, se você decidir pagar $600 pelo serviço, quem vai topar o trabalho? A Graham e a Georgia, porque o preço de 600 cobre o custo delas. Se a Graham pegar o serviço, ela também vai sair ganhando. E esse ganho da grama é o que chamamos de excedente do produtor. É o espelho do excedente do consumidor. Se o custo dela era 500 e ela recebeu 600, ela teve um excedente de $100. É o benefício, o lucro que ela conseguiu por vender o serviço dela por um preço acima do custo mínimo que ela tinha. E de forma simétrica, a gente tem o gráfico do lado dos produtores. A linha que sobe, a curva de oferta, representa o custo de cada vendedor, do mais eficiente, custo baixo, para o menos eficiente, custo alto. A linha horizontal, de novo, é o preço de mercado.
E a área do triângulo vermelho entre o preço e a curva de oferta representa a soma do lucro de cada um dos vendedores. É o benefício total que eles obtêm por participar daquele mercado. Ok, a gente já dissecou os dois lados da transação. Analisamos os compradores e os vendedores, separadamente. Agora chegou o momento de juntar tudo. Como é que a gente pode medir o bem-estar da sociedade como um todo, levando em conta os dois lados? Para nos ajudar a pensar sobre isso, os economistas usam um personagem hipotético, o planejador social benevolente. Pensa nele como uma espécie de entidade superpoderosa e bem-intencionada, que quer o melhor resultado possível para todo mundo na economia. A grande pergunta que esse planejador se faz é: qual métrica eu devo usar para saber se um mercado está funcionando bem ou não? A resposta é o excedente total. Essa é a medida definitiva do bem-estar econômico de um mercado. A conta é simples. A gente pega o benefício total dos compradores, o excedente do consumidor, e soma com o benefício total dos vendedores, o excedente do produtor. Se essa soma for a maior possível, a gente diz que o mercado atingiu um resultado eficiente. E aqui, pessoal, chegamos no ponto alto da nossa análise. Esse gráfico junta tudo. A área de cima, em azul, é o excedente dos consumidores. A área de baixo, em vermelho, o excedente dos produtores. E o ponto onde as duas curvas se cruzam, que a gente chama de equilíbrio de mercado, ele é muito especial. É nesse ponto, e somente nele, que a soma dessas duas áreas, ou seja, o excedente total, é a maior possível. Pensa bem, se a gente produzisse menos, estaremos deixando de fazer trocas que seriam boas para ambos os lados. Se produzíssemos mais, o custo de produzir essas unidades extras seria maior do que o valor que as pessoas dão a elas. O equilíbrio é o ponto ótimo, que gera o maior bolo de bem-estar possível para a sociedade. E isso nos leva a uma pergunta simplesmente fascinante. Se esse ponto de equilíbrio é o melhor resultado para todo mundo, como é que o mercado chega lá? Não tem ninguém no comando, não tem um planejador social de verdade dando ordens. Como isso acontece? A resposta para essa pergunta foi dada há mais de 200 anos por Adam Smith com a sua famosíssima metáfora da mão invisível. A ideia, que é genial, é que as pessoas e as empresas, cada uma buscando seu próprio interesse, acabam sendo guiadas como que por uma força invisível a promover um resultado que beneficia a sociedade como um todo, mesmo sem essa intenção. E essa mão invisível gera 3 resultados incríveis. Primeiro, ela garante que os bens vão parar nas mãos de quem mais os valoriza, ou seja, é o John que leva o disco do Elvis. Segundo, ela garante que a produção seja feita por quem consegue fazer isso com o menor custo, ou seja, é a grandma quem pinta a casa. E terceiro, e talvez o mais impressionante, o mercado produz a quantidade exata de produtos que maximiza o bem-estar de todo mundo. É um resultado realmente extraordinário que acontece de forma descentralizada. Essa visão da mão invisível é poderosa, mas seria um erro enorme a gente parar por aqui. Para essa mágica toda acontecer, algumas condições precisam ser respeitadas, e na vida real elas nem sempre estão presentes. Primeiro, é fundamental entender a diferença entre eficiência e igualdade. O mercado livre é excelente em uma coisa: fazer o bolo da economia ser o maior possível. Mas ele não se importa nem um pouco em como as fatias desse bolo são divididas. A gente pode ter um resultado super eficiente, mas ao mesmo tempo extremamente desigual. E a sociedade pode, e muitas vezes deve, se preocupar com essa distribuição. Além disso, existem situações em que o próprio mercado, deixado por conta própria, simplesmente não funciona direito. É o que chamamos de falha de mercado. 2 exemplos clássicos. Primeiro, o poder de mercado. Pensa no monopólio, onde só uma empresa vende um produto essencial. Ela pode limitar a oferta para cobrar um preço altíssimo, prejudicando os consumidores e diminuindo o bem-estar geral. Segundo, as externalidades. Pensa numa fábrica que polui um rio. Ela impõe um custo a toda a sociedade, a água suja, que não está no preço do produto dela. Nesses casos, a mão invisível falha e o resultado não é eficiente. E isso nos joga em questões éticas bem complexas. Por exemplo, a nossa análise econômica sugere que criar um mercado livre de órgãos humanos poderia salvar milhares de vidas, porque eliminaria a fila de espera. Seria um resultado eficiente. Mas a ideia de comprar e vender partes do corpo humano nos causa um desconforto enorme. Seria justo? Os ricos comprariam e os mais pobres seriam pressionados a vender? E essa é a grande reflexão que fica. A mão invisível do mercado é, sem dúvida, uma das forças mais potentes para a geração de prosperidade que a humanidade já descobriu. Ela organiza a produção e o consumo de uma forma notavelmente eficiente. Mas a eficiência não é, e nem deve ser, o único valor que importa.
Às vezes, como sociedade, a gente pode decidir que outros valores, como a igualdade, a justiça ou a dignidade humana, são mais importantes. Entender quando deixar o mercado agir e quando intervir é, no fundo, a essência do debate econômico.